Bora falar de futebol? O Palmeiras não terá Gustavo Gomes e Marcos Rocha para esse confronto diante do Cruzeiro. Confronto que, novamente, pode colocar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, a depender do que acontecer no duelo entre Botafogo e Internacional, jogo do Beira-Rio. E aí? Afinal, perde muito o Palmeiras sem o Gustavo Gomes? Perde muito o Palmeiras sem o Marcos Rocha? E pode pintar uma alteração bem relevante dentro do time, dado o que aconteceu no confronto contra o Botafogo no intervalo. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo e é claro que eu espero o seu comentário aqui embaixo, até porque eu sei que você que está aí do outro lado gosta muito do canal do Fragoso, né? Ou você está conhecendo agora. Se você está conhecendo agora, eu vou me apresentar para você. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Então, se você não é um inscrito, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, vai me ajudar demais. Já aperta o botão do lado também, que é esse sininho, porque ele vai ativar as notificações e você sempre vai ser avisado quando pintar vídeo novo aqui no canal do Fragoso. Além disso, clica no botão do like aqui embaixo do joinha e do hype. Esses dois botões mostram para a plataforma que o trabalho aqui é bem feito e aí o YouTube manda o vídeo para mais pessoas. Maravilha? Se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente também, apoiador direto. Fique super à vontade. Espero seu comentário aqui embaixo, um elogio, crítica, algo a agregar, a discordar, o que bem entender sobre o vídeo. Maravilha? Bora pro tema do vídeo? Olha só, o Palmeiras, começando pelo Gustavo Gomes, perde um nome muito importante. Aliás, é impressionante como ao longo da temporada o Palmeiras não viu regularidade na sua dupla titular. Quando o Gomes estava bem, o Murilo estava machucado. Quando o Murilo estava machucado, o Gomes estava bem. E o Vitor Reis foi jogando, foi se aproveitando, assim como o Luan antes da saída dele. E agora é mais um momento em que isso acontece. Desta vez o Gomes suspenso e o Murilo reassumindo a vaga porque o Murilo estava voltando de lesão no jogo contra o Botafogo e, portanto, o Vitor Reis foi titular. Agora, novamente, os papéis se invertem. E nós estamos falando, como eu disse, de um momento da zaga do Palmeiras em que realmente a troca ela é constante. E o Vitor Reis tem dado conta do recado. Vitor Reis tem apenas 18 anos de idade, mas há uma preocupação em relação a essa zaga formada por Vitor Reis e Murilo. E nada tem a ver com a condição técnica do Murilo, com a condição tática do Murilo, mas tem a ver com a condução, ou melhor, com a condição física do Murilo. Isso porque, como eu disse, o Murilo ele está voltando de lesão nesse momento. O Murilo, ele estava com dores nas duas coxas. Sendo assim, não é fácil. A gente não está falando de uma volta de lesão simples. Obrigatoriamente entrará em campo, porque o Gomes está fora. E aí se torna uma preocupação nesse sentido. Por quê? Porque o Palmeiras terá Vitor Reis como titular, sem o Gustavo Gomes, e aí, se precisar substituir, terá uma zaga muito jovem. Terá em campo uma zaga com Naves e Vitor Reis, no momento absolutamente decisivo na temporada fora de casa. Mas as circunstâncias podem obrigar o técnico Abel Ferreira a colocar Naves e Vitor Reis nessa fogueiraça que tem pela frente o Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, sem o Gomes, o Palmeiras perde uma referência relevante, embora tenha uma boa reposição. O receio mesmo é o que pode acontecer com o Murilo voltando de lesão. Em relação ao Marcos Rocha, aí a gente mergulha de novo numa questão de reposição física, né? Porque, vamos lá, se eu falava sobre boa reposição na zaga, quando a gente fala na lateral direita, a lateral direita do Palmeiras no ano foi uma grande incógnita. Por lesões e por questões técnicas. O Marcos Rocha não fez um bom ano. Teve seus lampejos, porque é muito técnico, é muito talentoso, mas não fez um bom ano no todo. Agora, o Mike, que veio do seu melhor ano pelo Palmeiras em 2023, ele passou a ter um segundo semestre extremamente acidentado por lesões. E a partir daí gerou uma grande desconfiança na capacidade física, porque técnico o Mike é. Todos nós sabemos. Tecnicamente, o Mike é um jogador hoje melhor do que o Marcos Rocha, na minha opinião.
mas fisicamente não aguenta, não suporta, inclusive um coringa. Pode jogar como um ponta direita, pode jogar como lateral também, isso foi utilizado quando o Palmeiras usava 2 laterais no campo. Mas essa dúvida em relação à parte física do Mike, ela persiste. E o Giai, que foi contratado para fazer essa transição de Marcos Rocha para Giai, já que o Mike ainda tem lenha para queimar, 32 anos de idade, o Marcos Rocha já vai para o encerramento de carreira, e na teoria não renovaria o seu contrato, mas depois de tudo que aconteceu com o Mike renovou, nesse momento, Mike é a peça a entrar em campo. Mas com o Giai, que não joga desde a partida contra o Fortaleza, de olho no banco. Muito por conta das condições físicas. Lembrando que o Giai é uma aposta, tem grande potencial, mas não mostrou ainda toda a sua capacidade. Muito longe disso, não convenceu. Não à toa, neste momento, é um reserva de um jogador como o Mike, que vem de uma série de problemas físicos e que não passa confiança de que vai aguentar um jogo inteiro. E o Giai não está na frente desse atleta, assim como nenhum dos dois, nesse momento, estão à frente do Marcos Rocha, que seria um atleta de fim de ciclo nesse final de ano de 2024 e acabou renovando seu contrato por mais uma temporada. E a dúvida em relação ao time titular, ela existe do lado esquerdo do campo, olhando para o que aconteceu no intervalo do jogo contra o Botafogo. O técnico Abel Ferreira sacou o Felipe Anderson do time, colocou o Flaco Lopes na equipe e deslocou o Rony para o lado esquerdo para fazer os cruzamentos já conhecidos, em que ele avança pelo lado esquerdo, corta para dentro e cruza na direção do gol. Se Abel Ferreira fez essa substituição ainda no 1-0, pensando em melhorar a equipe, o Felipe Anderson estando num momento bem abaixo das expectativas, isso pode ser um sinal para uma perspectiva de mudança no time titular. O Dudu e o Maurício também entraram ao longo do confronto para tentar melhorar o rendimento do time, mas não deu nem tempo de tentarem corresponder às expectativas colocadas neles, justamente porque 5 minutos depois das entradas, o Marcos Rocha é expulso e o Botafogo, na jogada seguinte, faz 2-0, matando o confronto. Mas esses dois atletas, eles entraram no decorrer do segundo tempo. A mudança Rony por Felipe Anderson, ou melhor, Felipe Anderson por Rony, essa mudança no intervalo chamou a atenção. E pode ser uma mudança a acontecer nesse próximo confronto que vem aí entre Palmeiras e Cruzeiro. A ver qual será a decisão do técnico Abel Ferreira com uma equipe que pode vir a campo com o Everton no gol, Mike ou Giai, muito provavelmente Mike, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista, Aníbal e Rios, Estevão Veiga e Rony ou Felipe Anderson, Flaco na frente. É uma perspectiva de time titular para enfrentar o Cruzeiro de Fernando Diniz. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, afinal, é uma perspectiva positiva de time? Quanto o Palmeiras perde sem o Gomes com a entrada de Murilo ao lado de Vitor Reis? Quanto o Palmeiras perde sem o Marcos Rocha, tendo Mike ou Giai no seu lugar? Fique super à vontade para comentar, até, evidentemente, a alteração, que é uma possível alteração, a mudança de Felipe Anderson indo para o banco e Rony aparecendo daquele lado, até para que o Palmeiras tente, em alguns momentos, colocar 2 atacantes por dentro, liberando o Caio Paulista para ocupar aquele espaço. Fique super à vontade para deixar o seu comentário aí embaixo, eu estou esperando, assim como envie o vídeo para todo mundo que você conhece, espalhe o canal do Fragoso, não deixe de clicar no like e no hype. Se inscreva no canal se você não é um inscrito e bora falar de futebol.